Eu vou construir com o meu grupo agora a etapa 1, tá? Aí a gente debateu, definiu as primeiras coisas e já dividiu tarefas. Eu peguei uma parte lá para fazer, né? Tem as instruções ali no roteiro do plano. Mas aí eu vou olhar na apostila também, né, as informações que falam na apostila naquela parte do trabalho, do plano, tá? Então, sempre no roteiro, vocês vão ter uma parte correspondente àquela etapa do plano lá na apostila de plano de negócios. Então, é sempre bom, tá? As duas coisas lado a lado. Estou construindo aqui no plano aquela parte, o item 2 ponto alguma coisa, na apostila tem esse mesmo item lá para mim olhar e ver como é que é para fazer, tem outros detalhes, outras informações, né, complementares, tá? Sabrina... Tá, Sabrina. Sabrina tá mandando ali mensagem que chegou aí Me atrasei um atrasado. pouquinho, professor, desculpa. Ainda estou me habituando à volta. Tranquilo, Sabrina. Obrigado. Obrigado por avisar aí que eu consigo já de imediato acertar a tua presença ali, tá? Bom, então, sempre a apostila e sempre o roteiro. A construção é no roteiro e a apostila é o material de suporte de vocês, tá? Para desenvolver esse plano. Então, na etapa 1, vocês vão começar do item 2. Professor, mas não começa do item 1? Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ler ali, né, a etapa 1 para construir, vão abrir o roteiro. O que vai dizer lá na etapa 1? Quer dizer, no item 1, né, da etapa 1. No item 1 vai dizer assim, resumo executivo. Né? Depois de concluir o plano, né, volta aqui e monta o resumo. Porque o resumo é o resumo do trabalho que foi feito, né? E o trabalho ainda não foi feito. Então, vocês vão precisar fazer primeiro as 4 etapas e depois voltar lá no item 1 do resumo executivo e falar o que vocês fizeram, né, durante o trabalho. Um resuminho, 4 parágrafos, bem breve, tá? Então, por isso, o item 1 da etapa 1, né, ele vai ficar para depois, lá no final, quando chegar ao final, vai voltar, vocês vão voltar para o item 1, tá? Então, a etapa 1, de fato, começa no item 2. No item 2, vocês vão fazer a capacidade empresarial. O item 2 da etapa 1, ele é um capítulo, né? É um capítulo chamado capacidade empresarial. Dentro deste capítulo tem o item que vai do 2.1 até o 2.11. Tá? Então, vocês vão fazer um parágrafo abaixo ali, né, do item 2, capacidade empresarial, falando isso, né? Neste capítulo, né, será abordado, né, o item tal, tal, tal e tal. Ou seja, todos os itens do 2.1 até o 2.11, vocês vão citar aqui, né? Será abordado neste capítulo, capacidade empresarial, tais itens. Dados estratégicos, missão dos valores, indicação dos sócios, tudo aquilo que vai ser abordado, o título dos tópicos que vai ser abordado aqui. Ponto, e aí começa o item 2.1, tá? Então, já vou aproveitar aqui para falar desse texto, né, que vocês vão estar construindo ao longo do trabalho. O texto utiliza sempre a terceira pessoa, nunca a primeira pessoa, tá? A primeira pessoa é eu, nós, estabelecemos, estamos fazendo, estamos construindo, fizemos, né? Isso tudo é a primeira pessoa. Você tem que utilizar sempre a terceira pessoa. No projeto, neste capítulo, neste item, neste plano de negócio, esta empresa, a empresa, né, o projeto, ou seja, em terceira pessoa. Estão falando de algo externo, que é outra coisa que não vocês, tá? Que é o plano, que é o projeto, que é o negócio. Então, nunca estamos fazendo, nunca nós, nunca a primeira pessoa, nunca eu, tá? Sempre a terceira pessoa. No item 2.1 é a identificação dos empreendedores. Quem são os empreendedores? São os sócios. Quem são os sócios? São vocês, integrantes do grupo. Então, eu tenho ali meu grupo, são 5 pessoas, são 5 sócios. Então, vocês são 5 sócios de uma empresa que está sendo criada. Tá? E aí vocês vão precisar identificar cada um dos sócios. Essa identificação pode ser feita com quadros, tá? Então, está aqui o exemplo, né? Esse quadro está lá na apostila do plano de negócios, né? Se forem olhar lá na apostila, como é que faz a identificação dos empreendedores? Está lá esse quadrinho mostrando para vocês usarem no roteiro de vocês, tá? Claro que vai as informações do sócio. Sócio 1, nome, endereço, cidade, estado, telefone, tá? Ressalto aqui, gente,
qualquer elemento que é não textual, dentro do trabalho de vocês, né, um trabalho acadêmico, um TCC, tem identificação. Então, quadro, figura, gráfico, tabela, isso tudo é elemento não textual. Tá? Gráfico, figura, tabela, tá? Imagem, elemento não textual tem uma forma de identificar. Tem que colocar o que ele é. Nesse caso aqui é um quadro, né? Se fosse uma figura, eu ia dizer figura. Se fosse uma tabela, eu ia dizer tabela, mas é um quadro. Olha, quadro é o primeiro que aparece durante o TCC, durante o documento de vocês aqui, do plano de negócios. Então, quadro número 1, traço, e o título. O que é esse quadro? Ou seja, o que ele está apresentando? Quadro 1, dados do sócio 1. E apresenta o quadro do sócio 1. Embaixo vai fonte, 2 pontos. Quem é que fez esse quadro? São os autores do projeto. Os nomes dos autores estão lá na capa. Vai, então, fonte, 2 pontos, autoria própria. Cuidado com a formatação. Vejam que esse exemplo aqui, né, já diz, cuidado com a formatação. O que está errado aqui? Está lá embaixo, né, o fonte, 2 pontos, autoria própria. Tem que estar à esquerda, ao lado, embaixo da figura aqui, né, fonte, autoria própria. O quadro tem que estar também em cima do quadro, mas à esquerda, né, do início do quadro. Tá? Vai fazer isso aqui para cada sócio. Tá? São 5 sócios, vai ter 5 quadros, quadro 1, 2, 3, 4, 5, todos eles nesse formato, né? Identificação do quadro, fonte, autoria própria embaixo. Item 2.2 são os dados da empresa que vocês estão elaborando, tá? Aqui vocês já vão começar a definir algumas coisas, tá, gente? Então, 2.2, dados da empresa, tá? Vocês vão apresentar a razão social da empresa e o endereço da empresa. Tá? Então, 2.2, dados da empresa, um parágrafo, né? Aqui uma linguagem, tem que utilizar uma linguagem padrão, culta da língua portuguesa, né? Não pode usar linguagem coloquial, né? Aqui, acolá, por exemplo, linguagem coloquial, né? Será apresentado aqui? Não. Linguagem culta, né? Apresentar-se-á, neste tópico, a razão social da empresa, hora elaborada, endereço da mesma. Nome da empresa, endereço, e aí apresenta embaixo. Aqui também está uma distância, né, que não é correta, tem que estar logo a seguir, logo embaixo. Nome da empresa, o endereço e um CNPJ fictício, tá? Na apostila, vocês vão ler lá e vão ver como é que faz esse CNPJ fictício, tá? O importante aqui é o endereço e o nome da empresa. O nome da empresa já vai trazer algumas coisas importantes, tá? Para montar a razão social da empresa, no nome dela tem que dizer o setor de atuação, no exemplo aqui o setor é serviços, dentro desse setor o ramo de atuação, no caso é o ramo médico, e aqui o nome fantasia, que o exemplo traz, né, Medical Help, e a forma jurídica limitada. Tá? Então, mas a empresa que a gente vai montar é um comércio, então começa com comércio. Dentro do comércio, qual é a área? É comércio varejista, é comércio de alimentos, é comércio, enfim, a área que for. Então, se for comércio, vai ser comércio. Se for vestuário, comércio de vestuário, Renner S.A., por exemplo. Né? Então, tem que ter o setor, tem que ter o ramo, o nome fantasia, pode ser, tá? E o tipo jurídico, limitada. Já antecipo, tá? Para todos os grupos, que todos serão limitada. Tá? Por quê? Limitada vai permitir que vocês montem o plano de negócio de vocês com uma empresa que permite 2 ou mais sócios e que pode ser enquadrada no Simples Nacional. Vai simplificar a parte tributária, tá? Então, limitada vai ser padrão aí para todos os grupos, tá? Então, quando vocês forem definir o nome, você já tem que ter pensado, né? Em que setor, em que ramo, que produto vai ser, para poder, inclusive, já fazer o nome da empresa, tá? Patrícia, levantou a mão, pode falar. Em todos tem que ter esse limitada no final, ou não precisa? Como eu comentei, né? Todos os grupos serão o tipo de empresa limitada. Então, tem que ter o limitada no final, tá? A gente está usando como padrão para simplificar a montagem do nosso projeto. Se a gente fosse fazer uma empresa SA, por exemplo, aí tem lucro presumido, lucro real, e aí tem uma gama de cálculos de impostos, né, que fica bem complexo para o nosso trabalho. E como o nosso plano de gestão, né, é um plano de negócios, é de administração e não contábil, a gente não vai entrar nessas outras formas jurídicas, tá? A gente vai usar a limitada que simplifica o processo, porque aqui para nós o plano de negócios
Tem contabilidade, tem a parte financeira, mas o foco é a gestão como um todo, tá? Então, todos os grupos serão empresa limitada, mas aí vocês vão escolher o setor, o ramo, o produto, né? E o nome fantasia da empresa de vocês, tá? Cuidem bastante também, gente, a escolha do endereço, porque isso vai ser importante na parte do marketing de vocês, das decisões que virão nas próximas etapas, tá? Tudo que vocês fazem numa etapa vai acabar sendo necessário para as etapas seguintes, né? Fiz etapa 1, vou fazer etapa 2, opa, já tenho definições que eu fiz da empresa lá na etapa 1. Quando eu for fazer a etapa 3, já tenho definições da empresa na etapa 1 e 2, que eu tenho que estar cuidando para seguir o rumo, né, nas etapas seguintes, tá? Próximo item, 2.3. Item 2.3, 2.4, 2.5 são os elementos de estratégia, né? Vem lá do planejamento estratégico. Então, vocês vão relembrar da disciplina lá do primeiro ciclo, né? De planejamento estratégico, quando vocês aprenderam a fazer missão, visão, valores. Agora vocês vão fazer para a empresa que vocês estão criando, tá? Como é que vocês vão fazer o texto lá no item 2.3, missão da empresa? Primeira coisa, um conceito segundo um determinado autor, do que é a missão, e depois a missão da empresa que vocês estão criando. Vocês já sabem, nesse momento, o setor, né, o ramo, o produto, criaram já o nome da empresa, então já sabem o que a empresa vai fazer, já pensaram, já discutiram isso em grupo. Agora é montar a missão da empresa, tá? Então, sempre, missão, visão, valores, começa com o autor, depois vem a missão da empresa, tá? Então, digamos que vocês utilizaram o Chiavenato, tá? Então, segundo o Chiavenato, o ano do livro de 2005, o que ele quis dizer lá a respeito de missão da empresa, tá? Bom, aqui é uma citação indireta, tá? É o que o autor quis dizer, ou seja, é nas palavras de vocês, se chama paráfrase. Então, são vocês colocando a compreensão de vocês sobre o que o Chiavenato disse. Não é uma cópia do livro, tá, do Chiavenato. Uma citação direta, vocês vão colocar segundo o Chiavenato, e aí, né, a interpretação de vocês do que ele quis dizer. Tá? Detalhe importante, no mínimo você tem que utilizar, né, 3 citações, 3 autores, né, ao longo aí do documento. Ao utilizar um autor, como está o exemplo aqui, lá nas referências bibliográficas, que é um item lá no final, item 9 ou 10, né, do plano de negócio, vocês têm que colocar nas referências bibliográficas toda a informação, tá? Em ordem alfabética. Então, se o primeiro autor utilizado, né, em ordem alfabética é o Chiavenato, vocês vão colocar lá nas referências bibliográficas Chiavenato, Hidalberto, ponto. Título do livro, ponto. Nome da editora, ponto. Ano da publicação, ponto. Número da edição, ponto. Ou seja, né, a referência bibliográfica que vocês utilizaram aqui, por exemplo, né? Aqui não vai tudo isso que eu falei, né? Aqui só vai segundo Chiavenato, entre parênteses, o ano 2005 é o ano do livro dele, vírgula, e o que ele disse sobre missão lá naquele livro, né? O livro vai aparecer lá nas referências bibliográficas que fica no final do roteiro, tá? Então você já tem que ir anotando, inclusive já ir colocando lá essas referências bibliográficas lá no final, tá? Depois é só formatar, porque vocês já foram anotando durante o desenvolvimento, tá? Missão. Tem como fazer missão, tá? Vocês já sabem, aprenderem planejamento estratégico, mas, de qualquer forma, eu vou deixar um material complementar, tá? Eu já coloquei para vocês no Classroom, só não tinha postado ainda, um tópico chamado material complementar, ou materiais complementares, tá? Ali dentro tem várias coisas, entre elas tem um arquivo em PDF que diz assim, como fazer missão, visão, valores. Aí quem pegar essa parte já consegue também consultar, né, esse arquivo. Tem um arquivo ali com exemplos de negócios. Né? O grupo não sabe bem o que vai fazer, tem um arquivinho ali para se inspirar, né, com exemplos de negócios. Né? Tem um outro arquivo ali que mostra exemplos, né, ou dá dicas, né, a respeito da parte de marketing, slogan, né, logotipo, enfim. Tá? Só para dizer para vocês que tem ali esses arquivos. Né? Tem um arquivo que mostra também como fazer as referências bibliográficas, que são aquele último item lá. Então, tem vários materiais complementares que estão ali.
postados agora no Classroom, na barra atividades, no tópico materiais complementares, tá? Bom, já falei o autor, falei o que ele quer dizer sobre missão, e aí, né, o grupo constrói, né, a missão da sua empresa, tá? Lembram, né, algumas coisas básicas sobre a missão. Eu tenho que dizer o que a empresa faz, por que ela faz, para quem ela faz, né, com que tipo de qualidade, né, ela faz, enfim, tá? Tem alguns elementos aí para construir, né, a missão, tá? Já está postado ali o material para vocês que diz como fazer a missão, tá? Na próxima aula também posso complementar aí esse material se vocês quiserem, tá? Mas já dá para vocês começarem a fazer isso. 2.4, construção da visão. A mesma dinâmica. Primeiro eu vou citar o autor, dizer o que esse autor fala sobre visão, e depois um segundo parágrafo falando sobre qual é a visão da empresa que o grupo está criando. Visão também tem uma forma de fazer, vocês aprenderam lá em planejamento estratégico, né? Mas basicamente visão se a missão é agora ou hoje, o que a empresa está fazendo agora, a visão é o que a empresa quer para o futuro, né? Como ela quer chegar nesse futuro, né? O que ela vai fazer para chegar nesse futuro, né? Que serviços, né? Que produtos, né? Ela vai desenvolver para esse futuro, né? Como ela vai atender esse cliente no futuro, como ela quer crescer para chegar nesse futuro, isso tudo vai na visão, tá? Também está ali no material complementar, caso vocês queiram ver como construir visão. Tem exemplo, tem a explicação aí de como fazer isso. Mas vocês já sabem, porque aprenderam lá no planejamento estratégico. De qualquer forma, estou já deixando claro que na quinta-feira que vem vou trazer mais coisas, né, para ajudar vocês aí nessa construção, tá? 2.5 valores. Entre os três, né, missão, visão, valores, valores é o mais simples porque não precisa construir, né, um texto falando, né? Os valores vocês vão utilizar palavras-chave, né, que estejam relacionadas à forma como a empresa se conecta, né, a forma como a empresa se relaciona com os envolvidos. Ou seja, quem são os envolvidos com a empresa? São os clientes, os fornecedores, os colaboradores, né, os governos, as entidades reguladoras. Como essa relação se dá? Tá? Então, são os valores. Com comprometimento, com ética, enfim, são palavras-chave. Vocês vão escolher, né, 4, 5, até 6 palavras-chave que diz como a empresa de vocês se relaciona com esses envolvidos, tá? Claro, naquele mesmo formato. Primeiro um autor, né? Vocês vão usar para dizer o que esse autor fala sobre valores, e depois vão relacionar, né, 4, 5, 6 valores importantes para a empresa de vocês. Item 2.6. Item 2.6 é o logotipo. Logotipo, vocês vão lembrar lá da disciplina de administração de marketing, né, do primeiro ciclo, que logotipo é um elemento gráfico, né? É uma imagem, né, que conecta a empresa com o seu público, é aquela imagem que vai, né, nas mídias sociais da empresa, vai nas embalagens, vai no produto, vai na fachada da empresa, vai em todos os processos de marketing da empresa, vai o logotipo da empresa, né? Esse logotipo não é por acaso. A empresa escolheu aquele gráfico, a empresa escolheu aquelas cores, porque ela queria significar alguma coisa, né? Ter algum tipo de conexão com o seu público-alvo. Então, ao fazer o logotipo da empresa de vocês, vocês vão escolher essas cores e vão escolher o gráfico, vão montar isso, tá? E, claro, vão explicar aqui nesse item 2.6 por que aquele gráfico e por que aquelas cores. Por que escolheram aquilo? Como vocês querem que o cliente de vocês se conecte, tá? É isso aqui que está nesse exemplo sendo explicado, tá? Está sendo explicado por que escolheram o gráfico, por que escolheram as cores. Depois apresenta o logotipo criado. Nesse nosso exemplo aqui é uma empresa da área médica, né? Presta serviços médicos. Então, foi escolhido aqui a imagem de um coração, né? A imagem ali de um eletrocardiograma passando dentro do coração. Vai o nome da empresa Medical Help. Então, tem 3 cores, o fundo branco, né? O coração vermelho, né? A cor azul nas letras e a cor azul ali no eletrocardiograma. Então, branco, azul, vermelho também tem um significado e foi escolhido por algum motivo, tá? E abaixo do logotipo, vocês vão explicar por que foi escolhido, né, essas cores. Aqui tem um erro, né? Vejam sempre que no meu, na minha colocação aqui, né, no slide, sempre tem exemplo, cuidado com a formatação, né? Cuidado com o texto. O que está acontecendo aqui? O grupo colocou, escolhemos estas cores. Quem escolheu? Nós é o sujeito oculto,
Quem é esse sujeito oculto? É a primeira pessoa, o nós. Né? E na construção de um texto técnico, né, de uma formação técnica, um texto acadêmico, a gente não pode utilizar o nós, a gente tem que utilizar a terceira pessoa. Então, né, o logotipo da empresa, que a terceira pessoa é a empresa, então, o logotipo da empresa é composto das cores, aí fala das cores compostas e do significado das cores. Tá? Fiquem bem atentos a isso. De novo, relembrando a questão dos elementos não textuais. Essa é a primeira figura do documento, então coloca lá a figura 1, em cima da figura, traço, o que ela é, logotipo da empresa, Medical Help, no caso do exemplo aqui. Abaixo da figura sempre vai, fonte 2 pontos, a autoria própria. Quem é que fez esse logotipo? Foi a empresa, né? Ou seja, os autores do plano. Então vai fonte 2 pontos, autoria própria. Não coloquem o nome da ferramenta que utilizaram para fazer, né, o logotipo. Vai o autor. Quem é o autor? Os autores que tá os nomes lá na capa. A autoria própria, então. Fonte 2 pontos, autoria própria. Tá? Vocês conseguem fazer logotipo no canva.com, no Freelogo, né? Dá para fazer logotipo, tem aplicativos para celular, tem sites, né? O Wix, por exemplo, é um site, WX, que dá para fazer logotipo. O canva.com é um site, mas tem também aplicativo que dá para fazer logotipo, né? Vocês podem utilizar qualquer ferramenta da preferência de vocês para fazer o logotipo, tá? Não esqueçam, um parágrafo falando por que escolheram aquele gráfico, por que escolheram aquelas cores, né? Apresenta o logotipo, reforça aqui, né, o significado das cores, tá? Item 2.7, slogan. O slogan é muito utilizado em conjunto com o logotipo, tá? O logotipo é o gráfico, né, as cores, o slogan geralmente é utilizado junto. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre e algumas cidades do interior também, tem um supermercado, né, chamado Zafra. Vocês vão lembrar, quem conhece, que o logotipo do Zafra é o esquilo. Né? Aí tem o esquilinho, tem as cores escolhidas, né? Mas o Zafra não tem só logotipo, ele tem um slogan. Qual é o slogan do Zafra? A frase que conecta a empresa com os clientes. Né? O slogan do Zafra é economizar é comprar bem. Por que eles têm essa frase? Que conexão eles querem? Né? Em geral, rapidamente, né? Querem dizer que tu pode até pagar um pouquinho mais caro aqui, mas o produto é de qualidade, tu vai ser bem atendido. Se comprar em outro lugar, pode até ser mais barato, mas a qualidade não é a mesma, então compra da gente. É isso que quer dizer o slogan do Zafra, tá? Vocês vão ter um slogan para a empresa de vocês também, que conecte a empresa de vocês com o público de vocês, tá? No exemplo que está aqui na tela, é o 2.7 slogan, aquele mesmo formato, né, que a gente já conversou, segundo determinado autor, slogan, né, significa isso, isso, isso. Aí depois vem o slogan de vocês. Atenção, de novo aqui um erro, né? Nosso slogan, quem é nosso? Nosso é a primeira pessoa, né? A gente trabalho acadêmico, TCC, terceira pessoa, ou seja, o slogan da empresa XYZ, né, segue abaixo. E aí sim, seria o correto esse texto, né? E aí eles apresentam aqui o slogan da empresa que eles criaram, que é a Medical Help, né? Sua saúde é o nosso negócio. Muito bem, criaram um slogan, uma frase que conecta, né, a empresa com o seu público-alvo. Mas o que quer significar essa frase? Aí o grupo tem que fazer um parágrafo explicando o significado desse slogan, tá? Muito bem. Até aqui, gente. Tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Não. Muito bem, tranquilo. Hoje está sendo um pouquinho mais longo, né, pessoal, porque teve o contrato pedagógico, teve a formação dos grupos, e só depois, né, a gente está tratando de como construir a etapa 1, né? Nas próximas aulas, né, isso já vai ser tratado desde o início, né, a etapa construída. Depois do intervalo vai ter um tempo bem maior, né, para os grupos se reunirem e construírem as etapas, tá? Hoje vai ficar alguns minutinhos no final para o grupo já começar a fazer essas interações, tá? Lá na quinta-feira já vai ter bastante tempo para o grupo trabalhar junto, tá?
Muito bem. Fechou o slogan. Próximo elemento, 2.8, setor de atividades. Então, vocês já definiram o nome da empresa ali desde o início, né? Lembra que tinha um item ali que tinha que colocar a razão social da empresa, em que dentro do nome, da composição do nome, tinha o setor, o ramo, o nome da empresa e o limitada? Ali vocês já definiram o setor e o ramo, né? No exemplo aqui, qual é o setor e ramo desse exemplo? O setor é serviços. Dentro da área de serviços, que é muito ampla, né? Eles escolheram a medicina, né? Serviços médicos, né? Então, na hora de falar aqui no 2.8 setor de atividades, é disso que esse grupo está falando aqui. Eles estão falando como é que está esse setor de serviços no Brasil e como é que está o ramo médico, né, na área de serviços no Brasil, né, na região onde eles estão instalando a empresa, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul, né, ou naquela cidade. Tá? Ah, mas o grupo escolheu o comércio, então vai falar, né, um parágrafo como é que está a área do comércio no Brasil. Depois, dentro de comércio, o que escolheu? Né? Ah, escolheu a área de comércio de vestuário. Aí vai falar como é que está a questão do vestuário no Brasil. Ah, é comércio, mas é alimentício, é restaurante. Então, tá? Vai falar de comércio, também vai falar de restaurante. É isso nesse item 2.8, tá? 3 parágrafos, né, falando e detalhando o setor, ramo de atividades que foi escolhido pelo grupo, tá? Claro, isso vai vir de uma pesquisa, né? Então, como é que está o setor de comércio? Como é que está o setor de serviço? Como é que está o agronegócio? Como é que está a área de tecnologia no Brasil? Vou pesquisar e vou criar um parágrafo aqui. Vou pesquisar onde, né? É sempre fonte primária, tá, pessoal? Então, a gente não pode utilizar aqui a área de comércio no Brasil. Tá bem, está excelente, tantos por cento. Isso está lá no G1, na Wikipedia, no blog do fulano de tal. Isso não é fonte acadêmica, tá? Blog, site de notícias, né? G1, R7, Wikipedia, né? Isso é fonte secundária. Para trabalho acadêmico, eu tenho que usar o quê? A fonte primária. Então, eu até posso ler a notícia lá, que diz assim, comércio no Brasil em 2020 disparou, né? 60% de faturamento a mais, não sei o quê. Mas aí, o site 1 buscou essa informação aonde? Numa fonte primária. No IBGE, né, no IBOP, nesses institutos de pesquisa, né, na Fundação de Estatística, por exemplo, do Rio Grande do Sul, entre outros. Essas são fontes primárias. Fontes governamentais, né, institutos de pesquisa, universidades, são fontes primárias. Tá? Pesquisas de universidades são fontes primárias. Então, na hora de colocar aqui, né, pesquisei sobre comércio, por exemplo, vou falar como é que está o comércio no Brasil. De onde é que veio essa informação? Tem que colocar que veio lá dessa fonte primária, né, conforme dados do IBGE, foi o grupo colocou aqui, tá? 3 parágrafos, então. Se é serviços, fala de serviços. Dentro de serviços, qual é a área? Fala da área específica, faz um parágrafo completo ali, né, falando como está esse setor escolhido pelo grupo, tá? 3 parágrafos aqui é o suficiente. 2.9, forma jurídica e enquadramento tributário. Tá? Esse aqui se divide em 3 partes, tá? Primeira parte, vocês vão falar da forma jurídica, isso já ficou definido, né? Vai ser todo mundo limitada, então vocês vão falar da limitada, faz um parágrafo aqui falando da forma jurídica limitada. A forma jurídica limitada, adotada pela empresa, porque permite 2 ou mais sócios, permite a simplificação, né, dos impostos através do Simples Nacional e fazem um parágrafo inicial falando da forma jurídica limitada. Tá? Posteriormente, vocês vão falar, ou fazer, melhor dizendo, uma estimativa de faturamento. Tá? Então, vou citar aqui um exemplo. Eu escolhi uma empresa na área alimentícia, eu vou fazer um hambúrguer. Tá? Eu preciso fazer uma estimativa de faturamento para saber qual seria, possivelmente, um enquadramento tributário. É isso que a gente vai fazer aqui agora, uma estimativa de faturamento no item 2.9 para descobrir esse enquadramento tributário, tá? Estimado. Então, o hambúrguer, vejo lá, né, quais elementos que eu vou precisar para montar o hambúrguer, vejo por quanto, né, eu posso vender esse hambúrguer, digamos que eu cheguei, né, vai me custar lá pão, né, isso, aquilo, outro, vai me custar R$15, eu quero colocar uma margem lá, né, de 100% em cima do custo de R$15, eu quero cobrar, então, R$30 pelo hambúrguer. Tá, muito bem. Fiz uma estimativa do preço do hambúrguer, vou fazer uma estimativa, né, de venda
Então, vou estimar lá que provavelmente, né, eu vou conseguir vender, porque estou colocado naquela região, tem uma certa circulação de pessoas, né, é próximo de escolas, é próximo de locais de grande circulação, enfim. Acredito, né, estima-se, né, essa venda aí para 3 mil hambúrgueres por mês, pelo menos no início, né? Então, R$30, 3 mil hambúrgueres por mês, multiplica, né, vai dar um ganho ali de R$90 mil bruto, né, por mês. Multiplico esse valor bruto de 90 mil por mês, como se a empresa estivesse faturando sempre 90 mil ao longo dos meses, durante um ano. Então, 90 mil vezes 12 vai dar o faturamento do ano. Tá? Esse faturamento bruto do ano é que vocês vão utilizar para estimar ali em qual faixa do Simples Nacional vocês se enquadram, qual o percentual de imposto a ser pago. Tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Nesse exemplo, o grupo aqui falou da forma jurídica e depois fez uma estimativa de faturamento. Tá? Eles estimaram lá uma quantidade de assinantes para atendimento, né? Médico, né? Estimaram um valor ali para cada atendimento, aí estimaram anualmente, tá? Quanto é que daria anualmente esse faturamento, aí estimaram 216 mil de faturamento anual, tá? Aí vocês vão fazer da empresa de vocês também essa estimativa, até chegar a um faturamento bruto anual estimado, tá? Bom, como eles são uma empresa aqui de serviços, tá? Serviços médicos, eles vão utilizar o anexo 3 do Simples Nacional. Tá? Tem o anexo 1 do Simples Nacional, que é para a indústria, tem o anexo 2, que é do comércio, o anexo 3, 4 e 5, né, são da área de serviços. Vocês vão ter que identificar em qual dos anexos vocês se enquadram. Onde estão esses anexos do Simples Nacional? Estão na lei, né? Estão na lei, mas para facilitar a vida de vocês, já na apostila do plano de negócios, lá no final da apostila, nas últimas páginas, tem lá os anexos do Simples Nacional. Então, se fazer o cálculo de vocês, a estimativa, vão buscar lá a tabela do anexo que você se enquadra e vão colocar aqui, abaixo da estimativa. Claro, aqui faltou, né, o grupo colocar quadro número tal, né, quadro número 2, traço, anexo 3 da empresa de serviço Simples Nacional. Embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria. Alinhado sempre à esquerda da figura, tá? Tanto no topo lá, né, o número da figura, do quadro, e tanto abaixo, fonte, autoria própria, tá? No caso aqui, eles são anexo 3, da área de serviços, faturamento 216 mil, ficaram na segunda faixa, ó. Marcaram em cinza aqui, tá? De 180 mil até 360 mil, 11,2%, né? Com uma alíquota ainda a deduzir de 9.360, tá? Bom, o Simples Nacional inclui alguns impostos, né? Imposto de renda, PIS, COFINS, CSL e IPI. Tudo isso aqui está dentro daqueles 11,20% que o grupo, né, estimou e encontrou aqui 11,20%. Vocês vão fazer isso para a empresa de vocês, né? Se for da indústria, vai ser a tabela da indústria. Se for comércio, vai ser a tabela do comércio. Se for serviço, tem que olhar uma das 3 tabelas de serviço em qual se enquadra. Além do Simples Nacional, que é o imposto federal, né, as empresas pagam o ICMS para o Estado, né? A empresa está colocada no Estado do Rio Grande do Sul, tem que identificar aqui qual é o percentual de imposto do Rio Grande do Sul. A empresa está localizada numa determinada cidade, né? Em qual cidade que eu vou colocar a empresa? Eu vou ter que pesquisar naquela cidade quanto é o ISS, Imposto sobre Serviços, né? Aí tem que pesquisar se a empresa de vocês vai pagar serviços ou não naquela cidade em que ela está colocada. Em geral, pesquisando no site da prefeitura, a gente já consegue descobrir qual é a alíquota do ISS, né, Imposto sobre Serviço. Se não, uma ligação, né, alguém do grupo vai ter que fazer essa atividade aí de ligar para a prefeitura, né, falar que é uma empresa que está sendo criada, né, em determinada área e qual seria a alíquota do ISS, e aí colocam aqui nesse item, tá? Item 2.10 é uma tabela, tá? Onde vocês vão apresentar o capital que cada sócio vai colocar na empresa, para começar a empresa. Então, 2.10, apresenta-se nesse item o capital social da empresa, aí vem um quadro, né? Quadro número tal, capital social, aí vai ali, sócio 1, nome do sócio, sócio 2, nome do sócio, assim por diante, os 5 sócios. O valor que cada um está colocando na empresa, soma tudo, tem o valor total capital social, né, que cada sócio deu, somado deu aquele percentual total.
Vamos colocar valores mais aproximados do real possível, tá? Aqui foi um erro, o grupo depois teve que refazer, né? Então, vocês vão colocar, se eu fosse montar uma empresa, eu conseguia, né? Eu tenho conta no banco, o banco conseguia me emprestar ali, né? Dentro do meu limite, até 10 mil reais. Eu tenho uma moto, teria um carro para vender, eu conseguiria ali até 10, 15, 20 mil reais para colocar na empresa. Então, vai colocando aquilo que é a realidade, vai dar um valor, depois, né, futuramente, ao longo do desenvolvimento do trabalho, se precisar de capital de terceiros, né, para somar com o capital dos sócios, para formar a empresa, a gente complementa ali no texto, tá? Item 2.11 é a fonte de recursos. Aqui é que vocês vão falar, né? Da onde vem o dinheiro que cada sócio colocou naquela tabela ali, né? E se precisar de recursos de terceiros, também vai colocar aqui, tá? Então, esse texto 2.11 começa falando do capital dos sócios, e se precisar mais adiante, né, de capital de terceiro, vai ser adicionado aqui posteriormente. Pessoal, essa é a etapa 1, tá? Trouxe aqui um exemplo de um projeto, né, com vários detalhes, explicações de como construir, né, cada um desses itens da etapa 1. Tá? Na próxima aula, na quinta-feira, eu vou trazer mais informações também, né, outros exemplos, outros detalhes da etapa 1, só que aí vai ser um tempo mais curto e vai ter um tempo maior para vocês estarem em grupo debatendo. Tá? Hoje, como foi contato pedagógico primeiro e formação do grupo, essa primeira parte aqui da explicação de como fazer a etapa, né, ficou mais longa realmente, né, a gente está quase no horário, né, de fechamento da aula, né, mas ainda tem aí uns 10 minutos, né, para os grupos se reunirem, já conversarem algumas coisas, né, tentar definir aí, pelo menos escolher o ramo, o setor, que tipo de produto, e já começar essa conversa e debate. Esse debate, essa conversa permanece entre vocês dentro do grupo de vocês, né? Amanhã, né? Até chegar a próxima aula de quinta-feira já com várias definições, enfim, coisas que vocês vão acertando entre vocês, tá? Tem que acontecer e tem que começar já a rolar, né? Essa produção entre vocês dentro do grupo, tá? Como eu falei, então, esse segundo momento agora é para isso, tá, gente? Então, o segundo momento agora, os grupos se reunirem, né? E já começar essas definições aí da construção da etapa, tá? Eu vou permanecer conectado aí, como falei para vocês, até as 21h55, tá? Para atender dúvidas que possam surgir já dessa primeira conversa, desse primeiro debate aí do grupo, dessa etapa 1, certo? Por que 21h55? Vocês sabem que agora, né, nós professores não estamos mais em home office, a gente está nas escolas agora, né? Então, a gente, 5 minutinhos aqui, a gente precisa desligar ar-condicionado, computador, né? Salvar os arquivos, fechar a sala, descer, né? Fazer o registro ponto. Então, tudo isso a gente fecha, então, ali às 21h55 a conexão. Tá, gente? Então, neste momento agora, estão livres para se reunir com o grupo de vocês. Precisando, vocês voltam para essa conexão aqui, né? Para fazer as perguntas e dúvidas que acharem necessário. Combinado? Combinado. Legal, isso aí. Vamos já começar a pensar no produto, nome da empresa, ramo, setor, né? Enquanto isso, eu vou colocar a converter o vídeo, né, dessa explicação.